Como conseguimos continuar a apoiar os governos dos Estados e respectivos partidos se eles são o poder em ação, apostados por isso em destruir a terra e a vida nas suas variadíssimas espécies? Como conseguimos? É com esta pergunta que abro o programa quinzenal 119, parte 1, da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Uma fé e uma teologia outras, que não têm nada a ver com as fés religiosas, as fés das igrejas cristãs, nem tem nada a ver com a teologia, as teologias das múltiplas universidades confessionais e não confessionais. Tampouco tem alguma coisa a ver com a ideologia que está por trás de todos os sistemas de poder a justificá-los. É com esta pergunta que nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa atualidade, mas à luz da fé e da teologia de Jesus. Como conseguimos continuar a apoiar os governos dos Estados e os respectivos partidos se eles são o poder em ação, apostados por isso em destruir a terra e a vida nas suas variadíssimas espécies? A vida individual, a vida de cada um de nós, por mais longa que seja, é sempre muito curta, se comparada com o universo que já leva 13.700 milhões de anos. Porém, se quando crescemos nesta vida individual, pessoal, que é curta comparada com a do universo, se quando crescemos corremos a colocar o nosso tempo e as nossas capacidades que entretanto desenvolvemos ao serviço do poder, nos três poderes, o religioso, o político, o económico-financeiro, como fazem todos os nascidos de mulher, elas e eles, que aceitam ser agentes históricos de turno desse poder. Rei morto, rei posto, bispo morto, bispo posto, governo morto, governo posto. Nós acabamos tão cegos e apanhados por ele que não vemos que se foi para isso que nascemos, melhor fora que não tivéssemos sequer nascido. O poder, nos três poderes, é perito em discursos, é perito em iniciativas internacionais, em grandes iniciativas internacionais, em encenações, em reuniões, em medidas que tomam, que anunciam para o mundo, mas com os grandes peritos, os grandes especialistas. Ele é perito nisso tudo. E as suas universidades são também peritas em criar e em desenvolver sistemas de doutrina. Qual deles o mais demente? Porque são todos ismos. Quer dizer, todos os sistemas em ismos, que acabam em ismos, são absolutos. E parecem que depois produzem coisas boas e estão a justificar o injustificável. A demência total, mas uma demência ilustrada, porque a outra demência é tratada. A ilustrada é difícil de ser tratada porque eles são considerados os melhores, os guias dos outros. E, no entanto,
São, no dizer de Jesus histórico, os guias cegos que guiam outros e levam todos para o abismo. A verdade é que com esses seus discursos, com essas suas encenações, com esses seus congressos, com essas suas cimeiras, eles conseguem enganar a muitos, se não mesmo a esmagadora maioria dos seres humanos e dos povos, inclusive as suas próprias vítimas. Conseguem enganar. Ninguém. Ouçam bem o que vos vou dizer. Ninguém, a não ser Jesus histórico, o grande desconhecido ainda neste início do terceiro milénio, ninguém a não ser Jesus histórico, o filho de Maria, nado e criado em Nazaré e crucificado em abril do ano 30 em Jerusalém, ninguém a não ser ele conseguiu até hoje perceber que o poder é, na linguagem mítica do seu tempo histórico, cultural, é um demónio, que ainda hoje se usa a palavra. É um demónio que tem de ser expulso. Demónio é o símbolo, digamos, do perverso, do mal absoluto. Portanto, se o poder é um demónio, é um mal absoluto, que tem de ser expulso das mentes, sob pena das mentes humanas, sob pena de nos destruir a alma e fazer de nós carne para canhão, pau para toda a colher, a maioria. E também de alguns das elites privilegiadas, fazer elites privilegiadas, mas estruturalmente criminosas, que só não são elites condenadas porque os sistemas de doutrina nulas apresentam como indispensáveis para a condução dos nossos destinos na Terra, quando está aí bem à vista de toda a gente que são essas minorias privilegiadas os mais estéreis dos seres humanos, dos nascidos de mulher, e até os maiores criminosos do Estado. Só que são criminosos de Estado. E como são de Estado, criminosos de Estado, e o Estado está, é olhado como bom, a gente insiste em ter Estados, insiste em ter partidos que nos substituam. Depois nem damos conta. Ora, Jesus dá-se conta que o poder é o demónio, que tem de ser erradicado, expulso da mente de cada ser humano, mulher, homem, de cada ser humano. Jesus, como tem consciência disso, Jesus histórico, claro, resiste ao poder nos três poderes. E apresenta-se portador de um projeto político alternativo. Fosse Jesus histórico o seu projeto político reformista, e possivelmente ele seria louvado, seguido. Mas não, ele é portador e praticante de um projeto político alternativo ao poder. E por isso o poder não o suporta. Odeia-o e mata-o. E até faz desaparecer da memória dos povos o seu nome e o seu ser viver histórico. Quer dizer que Jesus histórico
anda animado de um sopro que o mantém ativo na história ontem, hoje e amanhã, mas que é um sopro outro. É um respirar outro, que não o sopro do poder, o respirar do poder. Por isso, ele nos recomenda que ousemos viver como ele, no mundo do poder, mas sem nunca sermos do poder. Sem nunca sermos do mundo do poder. E que vivamos atentos aos sinais dos tempos e à escuta do clamor das vítimas, as humanas e as outras, com destaque para a terra, organismo vivo. E mais, que nasçamos de novo, nasçamos de outro sopro, que não o do poder, mas daquele sopro que nos leva a viver na história, não a dominar, mas a cuidar da vida, a cuidar de nós, a cuidar uns dos outros, a cuidar da terra, que é a nossa casa comum e sem a qual nós não existiremos, nem nenhuma espécie de vida. É por estas águas que navega o meu mais recente livro, ainda não apresentado oficialmente. Sabem que o editor está a encontrar um espaço livreiro à altura do livro, que aceite que ele lá entre, que ele lá seja apresentado e depois fique lá, nos seus escaparates, à vista de toda a gente. O editor está a encontrar sérias dificuldades para achar um espaço assim, como ele gostaria que fosse, e eu certamente também, e que o livro merece. Só que o espaço livreiro é um espaço do mercado, do grande mercado. E, portanto, ao perceber que tipo de livro é ele, que nos vem testemunhar pela primeira vez e de forma bem fundamentada do ponto de vista histórico e científico, Jesus histórico e o seu projeto político alternativo ao do poder, é evidente que o mercado faz tudo para que ele não seja divulgado. Porque é imperioso e urgente encontrarmos uma alternativa ao mercado livreiro. Temos de ser nós, aquelas e aqueles que já sabemos da existência do livro e que porventura já o adquirimos e estamos a ler, a escutar. Praticar já é bastante mais difícil, mas será o ideal. Que o divulguemos, que passemos a palavra, que fintemos o mercado, que passemos a palavra a outras pessoas, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Porque este livro do mítico Cristo da Fé ao Jesus histórico, do mítico Cristo da Fé ao Jesus histórico, este livro é o livro para todo o milénio. E vem finalmente revelar-nos, dar-nos a conhecer em pormenor Jesus histórico e o seu projeto político. E assim os Estados vão ao ar e os partidos também se dispensam, porque nós seremos nós a conduzir os nossos destinos e os destinos da Terra. Até já.